Você já parou para pensar que a riqueza não acontece de uma hora para outra? Ela é construída em etapas e cada fase exige de você um tipo diferente de esforço, disciplina e até mentalidade. O problema é que a maioria das pessoas nem percebe em qual fase está e, por isso, acaba presa em um ciclo de dificuldades sem nunca avançar. Hoje eu quero te mostrar as 5 fases da riqueza. Entender essas fases é como ter um mapa na mão. Você consegue ver com clareza onde está e o que precisa fazer para chegar no próximo nível. Então fica comigo até o final, porque você vai descobrir em qual dessas fases você está hoje e quais passos pode dar para chegar mais rápido ao próximo nível da sua riqueza. A primeira fase é a do endividado. Infelizmente, é aqui onde está a maior parte dos brasileiros. É a fase em que a pessoa gasta mais do que ganha, se perde no cartão de crédito, faz empréstimos para pagar outros empréstimos e acaba com o nome sujo. O grande problema dessa fase é que existe uma pressão enorme da sociedade para que você continue consumindo. As pessoas ao seu redor compram coisas parceladas, trocam de celular, de carro, enfim, gastam o que não tem e você sente que precisa acompanhar esse ritmo. Só que esse é o caminho mais rápido para continuar preso nas dívidas. O desafio aqui é justamente fazer o contrário da manada, tomar a decisão consciente de nadar contra a corrente. Isso significa assumir um período de sacrifício, onde será necessário trabalhar mais, cortar gastos de forma radical, vender coisas que você não precisa e organizar suas finanças. Nesse momento, cada real economizado faz diferença, porque o objetivo principal é limpar o seu nome e zerar as dívidas. Sem isso, não dá para avançar para nenhuma outra fase. Estar endividado não é o fim, mas sim o começo da virada. Quem consegue atravessar essa fase mostra que tem disciplina e coragem para fazer diferente da maioria. E esse é o primeiro grande passo rumo à riqueza. A segunda fase é a do poupador disciplinado. Aqui, a pessoa já conseguiu sair das dívidas, está com o nome limpo e começa a se sentir aliviado. A renda, na maioria das vezes, já é um pouco maior. E o grande diferencial dessa fase é que, mesmo ganhando mais, ela não cai na tentação de gastar tudo. Pelo contrário, consegue poupar parte do que ganha, geralmente em torno de 20% da renda, e começa a ver algum progresso. Esse é o momento em que surge o gosto por aprender mais sobre finanças, porque a pessoa percebe que o dinheiro finalmente começa a sobrar. Mas essa fase também tem armadilhas perigosas. A primeira delas é voltar ao endividamento. Como agora existe uma folga no orçamento, pode parecer que dá para assumir parcelas maiores, trocar de carro ou até mesmo financiar a tão sonhada casa própria. E aqui é preciso muito cuidado. Ter uma casa própria não é errado, mas é importante se questionar. Eu realmente quero esse imóvel ou estou apenas seguindo o que todos ao meu redor estão fazendo? Vale a pena comprometer 20, 25 ou até 30 anos de financiamento nesse momento de vida que eu estou? E se por algum motivo eu não conseguir pagar, estou preparado para ver esse imóvel ser leiloado? Financeiramente falando, nessa fase ainda não compensa assumir um financiamento longo. O mais inteligente é alugar um imóvel de custo baixo, reduzir despesas fixas e canalizar o dinheiro para outros objetivos que aceleram o crescimento. Outro desafio aqui é o equilíbrio. Muitas pessoas acabam se tornando poupadores excessivos, guardando cada centavo e se privando de absolutamente tudo. O que mais cedo ou mais tarde leva a um efeito rebote, onde gastam de forma descontrolada depois de tanto tempo de sacrifício. O foco dessa fase não é viver como um miserável, mas sim aprender a usar o dinheiro de forma estratégica. Isso significa poupar e investir, mas também aplicar parte dos recursos no próprio desenvolvimento. Cursos, formações, aprendizado de novas habilidades e até a construção de uma rede de contatos podem trazer retornos muito maiores do que apenas deixar o dinheiro parado. O grande segredo do poupador disciplinado é entender que economizar é importante, mas investir em si mesmo pode ser o que vai destravar a próxima fase. E a terceira fase é a do acelerador de crescimento, e poucas pessoas conseguem chegar até aqui. Nesse ponto, a renda já está bem acima da média, e isso faz toda a diferença. O que distingue essa fase das anteriores é que a pessoa não apenas consegue poupar, mas também investir quantias significativas, e isso muda completamente o jogo. É aqui que começa a sensação de que a riqueza está realmente a seu alcance. Só que existe uma confusão muito comum nessa fase. Muita gente acredita que enriquecer é apenas investir, e não é bem assim. O investimento é sim um pilar fundamental, mas ele sozinho não faz milagres. Os verdadeiros pilares da riqueza são 3. Primeiro, ganhar bem com seu trabalho ou seu negócio. Segundo, viver com simplicidade, sem ceder à pressão de aumentar os gastos só porque a sua renda subiu. E terceiro, investir com consistência e visão de longo prazo.
Quando esses três pilares andam juntos, a construção de patrimônio acontece de forma sólida. É importante entender também a diferença entre o curto e longo prazo. No curto prazo, o que realmente acelera a sua riqueza é o aumento da renda. É por isso que nessa fase, o foco deve estar em crescer profissionalmente, empreender, buscar cargos melhores ou desenvolver habilidades que ampliem a sua capacidade de gerar mais dinheiro. Os investimentos vão trabalhar a seu favor, mas é o poder dos aportes que faz a curva da riqueza disparar. No longo prazo, sim, os juros compostos vão brilhar e multiplicar o patrimônio, mas sem aumentar a renda, esse efeito demora muito mais para acontecer. Outro ponto crucial é manter a simplicidade. Muitas pessoas, quando chegam nessa fase, se deixam levar pelo estilo de vida inflacionado. Começam a gastar mais, a trocar de carro, viajar com frequência ou assumir compromissos financeiros que antes pareciam impossíveis. E isso corrói silenciosamente o potencial de crescimento. O verdadeiro acelerador não é ostentar, mas sim manter um padrão de vida controlado, enquanto a renda sobe. É essa diferença entre ganhar bem e gastar pouco que cria o espaço para investir pesado e mudar de patamar. O acelerador de crescimento é, portanto, o momento em que você começa a sair da média. Poucos chegam até aqui, porque exige disciplina, visão de longo prazo e, principalmente, resistência às tentações. Quem consegue atravessar essa fase do jeito certo, constrói a base necessária para alcançar o multiplicador patrimonial, quando o dinheiro realmente começa a trabalhar por você. E por isso, essa é a quarta fase. E aqui a situação já é bem diferente. Nesse ponto, você não está mais apenas acumulando lentamente, mas já possui um patrimônio relevante. Pode ser 50 mil, 100 mil, meio milhão ou até o primeiro milhão. O que importa não é o número exato, mas o fato de que agora não são só os seus aportes que fazem a diferença. O próprio patrimônio começa a trabalhar para você. É como se tivesse colocado pequenas engrenagens em movimento e, de repente, elas começam a girar cada vez mais rápido, impulsionadas pelos juros compostos. Só que junto com esse avanço surgem também novos riscos. O grande desafio aqui é que qualquer erro custa muito mais caro. Se antes você errava em um investimento de R$ 1.000, a perda era dolorida, mas ainda suportável. Agora, com centenas de milhares investidos, uma decisão equivocada pode significar a perda de anos de esforço. É por isso que nessa fase não dá mais para agir de forma amadora. Você precisa de conhecimento, dedicação e cautela. Outro perigo comum é cair nas tentações do mercado. É justamente nesse momento que aparecem promessas de ganhos fáceis, fundos milagrosos e até profissionais do mercado financeiro oferecendo retornos absurdos para cuidar do seu dinheiro. Se você não estiver atento, pode acabar pagando taxas escondidas, comissões altíssimas ou até caindo em armadilhas que comprometem o seu patrimônio. A regra aqui é simples. Se for delegar a gestão, faça isso com muito cuidado, sempre acompanhando de perto, questionando e entendendo exatamente o que está investindo. O dinheiro é seu e ninguém terá tanto interesse em protegê-lo quanto você mesmo. Mas não é só de cautela que vive essa fase. Existe também a recompensa. Diferente das outras etapas, aqui você já pode começar a colher os frutos do seu esforço com mais tranquilidade. Isso significa que você não precisa mais se privar tanto. Pode viajar, proporcionar mais conforto para sua família, realizar sonhos. A diferença é que agora você consegue fazer isso sem comprometer o crescimento do patrimônio, porque ele continua se multiplicando. A grande inteligência do multiplicador patrimonial está no equilíbrio, aproveitar a vida sem perder de vista a responsabilidade com os investimentos. Se você chegou até essa fase, é sinal que já domina o jogo financeiro básico, tem disciplina e construiu uma base sólida. Mas o próximo nível vai além de multiplicar. É o momento de pensar no que a sua riqueza pode representar para as próximas gerações e para o mundo ao seu redor. É isso que nos leva para a fase final, o gerador de legado. Aqui, a questão já não é mais apenas acumular ou multiplicar patrimônio, mas sim preservar o que foi conquistado e pensar em como ele pode impactar as próximas gerações. Quando você chega nesse nível, já não existe a preocupação constante de como pagar as contas ou como crescer o patrimônio. Isso já está resolvido. O desafio passa a ser manter, proteger e, acima de tudo, dar um propósito maior a tudo que foi construído. E é aqui que entram estratégias como o planejamento sucessório, fundos estruturados e até seguros que garantem tranquilidade para a família. Mas não se trata apenas de dinheiro. O verdadeiro legado está nos valores transmitidos. Ensinar seus filhos a lidar com finanças, mostrar a importância da disciplina, do trabalho e da generosidade, porque de nada adianta deixar uma herança financeira se junto com ela não vier uma herança de princípios. Outro aspecto importante do gerador de legado é a contribuição social. Muitas pessoas nessa fase sentem a necessidade de retribuir, seja através de doações, apoio a causas relevantes e até criando outros projetos que impactem positivamente a vida de outras pessoas. É quando a riqueza deixa de ser apenas sobre
o eu e passa a se transformar em algo que influencia positivamente a comunidade e até o mundo. E talvez esse seja o maior aprendizado de todos. Entender que a riqueza verdadeira não é apenas ter dinheiro, mas sim construir relacionamentos sólidos, viver com propósito, usar seus talentos e recursos para uma boa influência. O dinheiro nesse estágio é apenas uma ferramenta que potencializa o impacto que você pode causar. A fase do gerador de legado é, portanto, a coroação de uma jornada que começou lá atrás, muitas vezes em meio a dívidas. É a prova de que, com disciplina, paciência e boas escolhas, é possível não apenas enriquecer, mas transformar riqueza em algo que vai muito além de números na conta bancária. Essas são as 5 fases da riqueza. Cada uma tem seus próprios desafios e recompensas, mas o mais importante é entender que a jornada é contínua. O que importa não é apenas em qual fase você está hoje, mas sim quais passos vai dar para chegar na próxima, porque riqueza não é um destino final, é um processo de evolução. Então me conta, em qual dessas fases você se encontra agora e qual será o seu próximo passo rumo à verdadeira liberdade financeira? E deixa o like se esse conteúdo te ajudou de alguma forma.